Você, que tipo de leitor você é? Você é daqueles que gosta de ler mais clássicos, daqueles que prefere os best-sellers, aquele último lançamento que teve no ano? Qual leitor que você é? Pessoal, eu sou a Larissa aqui no Novas Críticas Literárias. Eu tenho o prazer de receber aqui o Nilo, o carioca literário, que vai aqui discutir um pouquinho comigo sobre essa diferença entre os livros clássicos e os atuais e os preconceitos que as pessoas acabam tendo tanto com um quanto com o outro. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Larissa, por ter me convidado aqui para poder falar sobre esse assunto tão importante. Eu me sinto muito honrado por esse convite e vamos estar falando um pouquinho aí sobre os livros clássicos, os atuais e várias outras coisas aí que a Larissa me convidou aqui que eu amei. Então, para começar, a gente tem que entender um pouco que a leitura ela faz parte da vida de todo mundo, mesmo daqueles que gostam de ler, quanto daqueles que não gostam de ler. Quando a gente vai para um restaurante, vê o cardápio, as placas de trânsito, vê um filme, às vezes, com as legendas, né? Então, a leitura ela faz parte da vida da gente. Só que tem pessoas, como nós, que escolhem essa leitura virar um hobby, não apenas uma obrigação de estudo ou uma rotina, mas a gente acaba se divertindo durante a leitura. E eu diria que a gente poderia separar esse tipo de pessoa em dois grupos principais. Aqueles que gostam mais dos clássicos, aqueles livros de vestibular, aquela coisa que muita gente foge, e pessoas como o nosso Nilo, assim, que vai preferir... Que fica mais nos atuais, né? Exatamente, que vai preferir mais os atuais, mais os últimos lançamentos que tem. Com certeza. Uma das coisas que me fascina dentro dos clássicos é o fato de, não importa em que ano o clássico ele foi escrito, ele sempre faz sentido na sua realidade atual, né? Eles acabam sendo atemporais e a gente não precisa ser do mesmo país ou do mesmo período para poder entender o que está acontecendo, mas esses clássicos podem acabar gerando alguns traumas para a maioria da população que tenta lê-los. Com certeza, assim como aconteceu comigo, eu acho que isso que a Larissa está falando é muito importante. Eu acho que quando você começa a ler um clássico, muitas das vezes você não sabe por onde começar. Então acaba ficando bem complicado. Geralmente a gente começa a ler clássicos na escola, né? No ensino médio, mais ou menos ali. E muitas das vezes os professores, né, com o intuito de fazer com que nós possamos ler cada vez mais, ter essa descoberta da leitura, acabam algumas das vezes, né, assim, sugerindo alguns títulos que ficam um pouco complicados, né, de entender. Como algumas obras que têm uma linguagem mais complexa, então isso acaba fazendo com que a gente tenha um pouco de trauma dos livros clássicos. E são livros maravilhosos, são livros enriquecedores, que trazem muita coisa aí legal, mas acho que falta um pouco dessa interpretação de por onde começar, né? Então, por isso, a Larissa me convidou para poder falar um pouquinho, ela vai falar um pouco dos clássicos que ela ama, eu vou falar um pouquinho dos meus atuais. As pessoas também elas acabam pegando esse trauma, já que eles têm esse primeiro contato no ensino médio, eles podem acabar pegando esse trauma porque talvez por imaturidade de não poder entender os temas exatamente do que está acontecendo. A linguagem, que nem você falou, que acaba sendo uma linguagem muito distante, principalmente os clássicos brasileiros, que é uma linguagem completamente diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado com uma coisa mais de gíria, uma linguagem nossa própria. Quando você pega um José de Alencar, por exemplo, que mesmo você entendendo todas as palavras, quando você junta aquilo num texto, você não entende o que está acontecendo, acaba se tornando uma situação mais traumática, né? Então, além dos alunos não conseguirem entender isso, eles também, pode ser que não tenham estudado o suficiente o background daquela história, né? Aquele período para poder entender exatamente por que esse autor decidiu trabalhar desse jeito e não fazer uma coisa completamente diferente. Exatamente. E falando um pouquinho dos livros atuais, né, já que ela está falando um pouco dos clássicos, muitas pessoas têm esse preconceito em relação aos livros atuais, às pessoas que leem os clássicos, né, na verdade, porque muitos acham que não tem algo enriquecedor, algo que vai agregar alguma coisa à leitura. Então acho que falta um pouquinho desse filtro, né, para a gente tentar entender um pouco o que o clássico traz, o que os livros atuais trazem, cada um no seu período, cada um com a sua história, ambos trazendo um conteúdo aí muito enriquecedor.
Então agora, nessa parte do vídeo, a gente vai fazer tipo uma brincadeira, um jogo de perguntas e respostas para entender porque cada um acaba pegando um caminho diferente durante a leitura, já que cada um é cada um e cada um tem seu próprio gosto e teve seus motivos para escolher cada caminho. Com certeza. Né? Então, Nilo, já que você é meu convidado, vamos começar aqui, né? Por que você começou pelos atuais? Como eu estava falando aqui no início, eu acho que eu tive um pouco, eu acho não, né? Eu tive um trauma, na verdade, no ensino médio, por ler Dom Casmurro, né, do Machado de Assis. Não que não seja uma leitura boa, pelo contrário, é uma leitura maravilhosa, mas no início eu acho que eu fiquei um pouquinho tentando entender o que a história queria falar. Eu acho que é uma linguagem muito difícil para o primeiro contato com livros clássicos, né? Então eu acabei ficando com um pouquinho de trauma e fui logo em seguida para os livros mais atuais, livros de fantasia, romance, né? Essas coisas. Então acho que quando eu me encontrei na fantasia, eu acho que foi o início de tudo, né? Porque eu me vi nesse caso da fantasia e eu não quis dar mais nenhuma oportunidade para os clássicos por já ter passado esse meio que trauma, né? Você já se encontrou e falou, não, esse é o meu tipo de leitura, eu quero continuar Exatamente, aqui. Eu quero continuar nesse gênero, eu quero continuar aqui. É claro que depois a gente vai buscando outros gêneros, né, tentando ampliar os horizontes, mas de início, quando eu me encontrei na fantasia, nesse gênero, né, no romance, enfim, eu falei, não, é esse gênero que eu quero ficar, é aqui que eu quero que eu me sinto melhor. Não que os clássicos não sejam livros bons, mas mais uma vez falando, eu acho que tem que ter um pouco desse filtro aí por onde começar, né? Pra você já não ter um trauma, esse preconceito aí de início. Exatamente. Tem que... você acaba ficando na sua zona de conforto depois que você começa a leitura e a gente tem que tentar sair dela, né? Explorar novos horizontes. Exatamente, com certeza. Agora eu vou falar um pouquinho porque que eu escolhi mais esse caminho dos clássicos. Eu tive o prazer da minha primeira leitura, que eu realmente gostei, lá na 4ª série, ser um clássico, mesmo que eu não soubesse que era um clássico, que foi o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, um clássico francês de ficção. Mas eu acabei abandonando ele por muito tempo, fui pros quadrinhos, pros gibis, Turma da Mônica, né? Coisa de criança, querendo ou não. Mas quando eu voltei, as minhas leituras um pouco mais intelectuais, podemos dizer assim, né? Eu comecei a ter aula de literatura e eu comecei a achar interessante conseguir fazer esse paralelo em história, literatura e começar a entender mais a mente das pessoas e como as pessoas pensavam em tempos diferentes, né? Não apenas ler o texto escrito e falar, nossa, gostei da história. Eu achei muito legal conseguir fazer esse paralelo. E um dos livros que me impactou bastante pelo fato de ter uma linguagem mais simples, que você não precisa ficar consultando o Google toda hora para poder entender o que a porcaria do autor está falando, a história também acaba sendo extremamente emocionante, de aventura, que foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado, que acabou me impactando bastante e fez com que eu continuasse essa leitura de clássicos. Eu acho que isso é muito importante, né, pegando esse gancho que você está falando, porque com a Lari ela teve esse primeiro contato com o clássico e gostou. Eu já não tive o primeiro contato, não gostei muito, mas eu acho que a escolha do livro que ela leu, né, que ela começou a ler, foi muito importante para dar início a tudo isso. Né? Não falando que o Jorge Amado seja uma leitura menos pior ou melhor, enfim, do que o Machado de Assis, mas acho que para uma compreensão melhor, eu acho que tem uma linguagem mais, né, um pouco, digamos assim, universal, mais acessível. Né? Eu acho que isso é muito importante também. Até por ser um autor um pouco mais novo em relação ao Machado de Assis. Sim, Machado de Assis acaba exatamente. sendo uma literatura um pouco mais antiga. Com certeza. Mais uma coisa que eu queria colocar aqui é que pessoas que nem eu, que gostam muito dos clássicos, às vezes já estudam letras, tradução, e fica preso nesse mundo dos clássicos, acaba tendo muito preconceito com essas leituras mais best-sellers, essas leituras mais atuais, como se não fossem importantes o suficiente, né? E eu diria que isso está completamente errado. Né? Sim, e assim como eu, né, que o oposto da Lari, assim como ela lê muitos clássicos, não vem mais para essa parte atual,
eu já tenho esse trauma que eu tive e não vou muito para os clássicos e fico muito preso nos atuais, né? Equivocadamente, porque os clássicos têm muita coisa a nos trazer, sim, a nos oferecer. Eu acho que o importante mesmo é a gente dar essa oportunidade, a gente tentar ampliar esse horizonte para a gente fazer vários tipos de leituras, né? A gente sai um pouco dessa zona de conforto. Eu acho que isso é muito importante. Sim, é muito importante. Para você que está preso na zona de conforto, assim como nós, que vamos tentar mudar também, a gente vai trazer aqui algumas indicações para você começar a ler tanto clássicos quanto atuais, dependendo de que time você joga aqui. Exatamente. Né? Eu vou dar primeiro as minhas indicações, eu trouxe 4 indicações aqui pra gente. O primeiro eu já comentei, que foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado, para quem quer uma literatura brasileira, quer dar uma chance para os livros da FUVEST, do vestibular. Mas se você já cata um trauma muito grande, não quer começar com uma coisa tão pesada, assim, tão traumática da escola, eu tenho também outras recomendações, que nem, por exemplo, O Gato Preto, do Edgar Allan Poe, que é um conto do escritor americano, então pode acabar sendo mais fácil pelo fato de ser uma leitura mais curta e bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas literaturas brasileiras, além de O Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle, que é um romance policial, para quem gosta dessa coisa mais de detetive, né? Mistério, essas coisas, né? E, por último, a minha recomendação é Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, para quem gosta dessa coisa mais de ficção. Não chega a ser uma ficção científica, porque todos os equipamentos que aparecem no livro já foram inventados. Então não chega a ser uma ficção científica, mas acaba sendo uma ficção muito gostosa de ler, uma aventura muito bacana. E eu, apesar da Lara ter dado 4 indicações maravilhosas, eu vou dar apenas 2 indicações, porque essa parte dos livros atuais que eu gosto mais é parte de romance, parte de fantasia, e eu vou deixar 2 indicações aqui para pessoas que leem muitos clássicos e querem sair um pouquinho da zona de conforto. Eu acho que os livros que eu vou indicar aqui têm uma representatividade muito grande, traz uma história, traz uma importância muito grande, né, para tudo que está incluso na história, para os personagens em si. Eu vou deixar uma fantasia aqui maravilhosa, que é Filhos de Sangue e Osso, que conta aí, tem uma representatividade muito grande, é da cultura iorubá, então eu acho muito importante nós sabermos mais a respeito de outras culturas também. Eu acho que se assemelha um pouquinho ao clássico, né? Porque traz uma coisa assim que é muito antiga, mas também que não deixa de ser atual. E não só a cultura iorubá, mas fala também sobre preconceito racial, sobre desigualdade social, sobre muitas coisas. Então acho que é uma fantasia assim, muito enriquecedora para quem lê muito clássico e quer um pouquinho para esse lado dos livros atuais, mas não perdendo um pouco dessa parte da questão cultural. Eu acho que é bem importante também deixar isso aqui claro, né? Que muitas pessoas deixam de ler, não querem ler os livros atuais porque acham que não vai ter essa parte, né, dessa representatividade, enfim. E então acho que é uma fantasia muito boa, é um livro que eu deixo aqui essa recomendação para vocês. E também vou deixar um outro livro também, que é da Dark Side, né, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida, que fala da Segunda Guerra Mundial, que fala de Hitler, mas também fala sobre perdas, sobre luto, sobre muita coisa assim relacionada a uma vida de uma pessoa que, por conta da guerra, teve a sua vida salva. Então a gente também tem que ver também por outro lado da moeda, né, que a guerra não só traz malefícios, mas também com benefícios. Então eu vou deixar essas 2 indicações que eu acho que para quem está querendo aí sair um pouquinho do clássico e para o atual é muito válida. Espero que vocês gostem. Né? Todos esses livros que a gente indicou aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem comprar na Amazon, para também, além de vocês darem essa nova oportunidade para esses clássicos ou para esses atuais, também ajudar o canal a crescer. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar para aquele seu amigo cabeça dura que só lê aquilo que ele quer e não quer expandir os horizontes. E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais para ter mais conteúdo, mais novidades, caso você seja um desses leitores. E claro, não se esqueça também de se inscrever nesse canal, tá, gente? Por favor, porque isso é muito importante. Deixe seu comentário aqui que a gente quer saber se você está gostando desses conteúdos, e espero que a gente tenha ajudado um pouquinho aí nessa parte dos livros atuais e dos clássicos. Então foi isso por hoje e até a próxima. Tchau, pessoal!